Hoje de manhã o pastor Fábio falou sobre o problema de se viver uma vida sem perdão. E uma das frases que foi dita aqui foi justamente sobre isso. O perigo de não se perdoar e de se tomar esse veneno da amargura, de se empurrar as coisas para os armários e os calabouços da nossa alma e acabar nos envenenando, achando que estamos fazendo mal ao outro ou incomodando o outro, e na verdade nós estamos nos matando porque não conseguimos perdoar ou pedir perdão, porque nosso orgulho acaba nos ferindo e nos jogando nesse lugar de desespero. Por que um lugar de desespero? Porque é um lugar sem esperança. Um lugar onde não há perdão não tem esperança, porque não tem recomeço, porque não tem novas possibilidades. O perdão é quando Deus permite que enxerguemos o caminho de morte que escolhemos e nos oportuniza novos caminhos. É quando Deus abre os nossos olhos para a realidade sombria e escura que estamos vivendo, e aí nós nos deparamos com a escuridão do lugar onde nós nos encontramos, esse lugar sem esperança, esse lugar sem perdão, e aí a gente fala, e agora? E aí Deus abre e desvenda diante dos nossos olhos um novo possível caminho chamado perdão. Obviamente que eu poderia falar aqui das inúmeras possibilidades que nós ganhamos na vida, as inúmeras segundas chances que tivemos na vida, mas simplesmente começar pela mais importante de todas, quando fomos perdoados por Cristo, por Deus, através de Cristo Jesus, e redimidos para a sua eternidade, para a sua vida eterna, graças ao perdão de Deus. O perdão é o modo de Deus fazer justiça. Foi como Deus escolheu fazer justiça. A justiça de Deus poderia ser impiedosa, poderia nos fulminar, acabar conosco, mas Deus escolheu o perdão para fazer a sua justiça. E Ele fez por nós. Abra sua Bíblia aí, logo no início, Gênesis, capítulo 45. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu falei aqui na igreja que eu gosto muito desse personagem chamado José. Gosto muito. E eu quero hoje falar sobre José novamente, mas num enfoque diferente. Um enfoque que nós estamos trabalhando. Perdão. Por isso, José, abre aí José, Gênesis, capítulo 45. Eu quero ler o versículo 4 e 5 apenas, tá bom? Diz assim: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, José disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Pai de amor, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão, porque é Ele que garante que nós estejamos aqui nesse momento, celebrando o teu nome, falando contigo. É esse perdão que nos une, que nos liga, que nos faz família. Obrigado, Pai. Obrigado por isso. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu separei para a nossa noite hoje um pequeno gabarito que eu encontrei sobre o perdão. Obviamente que esse gabarito não é absoluto, é algo que eu fiz aprendendo com a Bíblia, com os mestres que passaram pela minha vida, com a jornada pastoral que trilho até aqui, e eu quero partilhar com vocês lições sobre o perdão. Então eu separei elas para conversarmos essa noite. A primeira lição sobre o perdão que eu enxergo quando eu olho para a vida de José é que todo perdão, seja para pedir perdão, para ser perdoado ou para perdoar, exige sofrimento. Número um, lição número 1. Perdão exige sofrimento. Porque é a vitória sobre o ego.
E ganhar do ego não é algo simples. Não é algo fácil. A gente não tira de letra. É uma luta. Para o mais humilde de nós, é uma luta. Vencer nossos orgulhos, nossas convicções, as certezas de que estamos certos, nossas opiniões absolutas, nossos padrões estabelecidos, previamente estabelecidos, vencer aquilo que a gente considera injustiça feita contra nós, para simplesmente buscar a redenção de uma relação, é algo quase que um esforço hercúleo, como diria a literatura. Um esforço que exige de nós a morte, a resignação de um eu que quer justiça. Nosso senso de justiça é muito apurado, sempre é, principalmente os mais orgulhosos. E principalmente quando aquilo que acontece conosco nos fere, nos imprime força, nos joga, e a gente diz, eu não fiz nada de errado, porque sou eu que tenho que ir até ele. Porque sou eu que tenho que tomar iniciativa, porque sou sempre eu que faço isso, porque sou sempre eu que tomo a postura de consertar, de buscar. Parece que ele não quer, parece que ela não quer, parece que ele nunca se importa. Posso tecer aqui os mais diversos textos de falas dentro das nossas casas, porque, como diria o filósofo, sou humano e nada do que é humano me é estranho. Somos muito iguais. E aquilo que acontece na tua casa, na minha casa, é muito parecido. Aquilo que acontece no teu coração, no meu coração, é muito parecido. E eu sei que o euzinho dentro de você, esse ego absoluto, fala igual fala comigo, quando a gente está cheio de certeza, cheio de razão. Porque o maior problema do nosso orgulho não é quando a gente está errado, é quando a gente está certo, Douglas. É quando a gente está cheio de razão. E a gente tem que abrir mão da razão em nome de uma relação, em nome do perdão. Ora, não foi esse o movimento divino diante da humanidade? O que era o certo a fazer aos olhos da justiça? Que eu e você fôssemos consumidos, fôssemos destruídos, fulminados pela ira divina, pela santa ira divina. Porque não soubemos obedecer ao Criador do universo, porque cuspimos na cara do amor mais profundo que podemos ter tido sentido na vida, porque não honramos a única ordem do Criador do universo, do Pai de amor. Éramos para termos sido jogados no mar de fogo no início, mas sua misericórdia e graça e bondade olhou para nós e nos amou de tal maneira que se entregou por nós, que ocupou um lugar de justiça que para nós é loucura. Toda a razão estava com ele, toda a justiça estava em suas mãos, todo motivo para nos destruir pertencia ao Deus poderoso, e ele olhou para nós e se resignou, se humilhou, desceu, veio até aqui, viveu como nós. Não tomou para si a postura de Deus, mas foi humano, sentiu nossas dores e mais se entregou por mim e por você, quando ainda éramos pecadores. Este perdão, como foi dito essa manhã, sustenta o universo. E nós, criaturinhas mesquinhas, cheios de si, somos capazes de atrocidades quando estamos com toda a razão. Quando estamos soberbos. Por isso, vencer o ego, a vitória sobre o ego, é um sofrimento para a gente. Dói. É um processo. Porque não tem nada pior do que a pessoa virar para você. É desculpa que você quer ouvir? É perdão que você quer? Então me perdoa. Isso não é perdão.
Isso não é perdão. Você quer o meu perdão? Tá bom, eu te perdoo. Isso não é perdão. Perdão é um processo, leva tempo, é amadurecido, é uma vitória sobre nós, seja para perdoar, seja para ser perdoado. É uma jornada, um caminho. Talvez um dia, 2 dias, como diria minha avó, o travesseiro vai dando conselhos para nós. E a gente vai deixando esse perdão ocupar esse lugar. O que acontece com José? José, quando encontra seus irmãos, é um gatilho. Ele vê seus irmãos e aquilo volta na cabeça dele. Ele já vivia no Egito, numa crise interessante, uma crise que se vê no nome dos seus filhos, Manassés e Efraim, um nome egípcio, Manassés, e um nome hebreu, Efraim. Manassés, Deus me fez esquecer o meu passado, eu esqueci o meu passado. Efraim, Deus me devolveu a alegria. Ao mesmo tempo que José está dizendo assim, olha, eu não ligo mais para o que aconteceu comigo, ele está dizendo também, eu sou feliz aqui, mas eu estou dando um nome hebreu da tradição dos meus irmãos, dos meus pais, da promessa. Há uma crise, de repente os seus irmãos estão ali diante dele. Ele não se revela logo de cara, ele não fala que o perdoa, porque ele não havia perdoado, ele não havia ainda trabalhado isso. Ele descobriu ali que havia peças a serem juntas, colocadas no lugar. Ele descobriu ali que ele precisaria rever todo o escopo, tudo o que aconteceu, revisitar memórias, pensar em cada um daqueles rostos dos seus irmãos, jogando ele no poço, o vendendo como escravo, todo o sofrimento que ele atravessou, toda a culpa que ele colocou, a raiva que estava para dentro, voltou tudo. E diz a Bíblia que era possível ouvir o choro, o lamento de José no palácio, de tão angustiado que José estava. O governador do Egito, chorando pelos cantos do palácio, sem ninguém saber o que estava acontecendo. Porque esse homem chora, porque esse homem lamenta, encontra seus irmãos, prende um, volta com outro, incrimina outro, ele não sabe o que fazer, ele está digerindo tudo aquilo. Leva tempo, sofre, leva dor, é joelho no chão, é oração, é Senhor, que diminua esse meu ego, eu preciso perdoar. Porque crente de verdade tem que encontrar esse caminho. Nós aprendemos hoje de manhã. Crente perdoa e pede perdão. Mas para a gente chegar lá, essa luta tem que ser a luta, é o nosso vale diário. É vencer o ego. Então nós temos que fazer esse caminho. Não podemos negligenciar, não podemos nos omitir a esta luta. Não podemos deixar que isso passe batido. Não! É minha e sua responsabilidade. Esse sofrimento de encontrar o perdão para se perdoar e ser perdoado é uma tarefa nossa. A gente precisa olhar para Deus, precisa ouvir uma mensagem, precisa voltar para a Bíblia, ler a Bíblia, orar, precisa devocional, precisa o irmão falar, precisa a irmã falar, a palavra do pastor, precisa ser vulnerável, sensível às coisas que Deus está falando, chorar, até que pronto, estou pronto. Estou pronto. E quando você está pronto para perdoar e para pedir perdão, você está pronto. Porque a gente tem que aprender de uma vez por todas que o perdão ele não é para ninguém que o merece. Se o perdão não for justamente para aquele que não merece, o que é o perdão? É justamente um ato de favor gracioso. Não existe mérito no perdão. Eu não dou perdão para alguém porque ele mereceu. Eu não recebo perdão porque eu mereci. É justamente a vitória sobre o mérito. Eu estou passando por cima disso. Eu estou apagando eu estou rasgando a sua dívida.
Eu não guardo a sua dívida para jogar de volta na sua mesa. É por isso que é sofrimento. Eu tenho que rasgar. E rasgar é rasgar o peito. É rasgar o coração. Lição número 2, não há justificativas. Porque quando a gente sofre para encontrar o perdão ou pedir perdão, quando a gente chega lá, a gente não está mais preocupado em justificar nada. Nós entendemos o que é perdão. Se não tem mérito, se não tem causa, eu não justifico o que eu fiz. Para quem pede perdão, eu sei, eu estou errado. Eu errei. Eu não fiz. Eu errei, mas olha, vejam só, veja esse lado, veja por isso, essa ótica, olha, veja por esse cenário, olha aqui, olha por aqui, por esse ângulo. Não, quando eu peço perdão, ou seja, eu errei, eu sei que eu errei. É a fala do filho pródigo: Pai, pequei contra ti e contra os céus. Não sou digno nem de estar com os teus escravos. Não há tentativa de justificar o injustificável, porque o perdão você não vai conquistá-lo, você vai recebê-lo graciosamente. E quando se perdoa, você também não coloca cláusulas à parte. Quando se perdoa, é o que acontece com José e seus irmãos. Depois de muitas audiências, depois de muita angústia, que José vence o sofrimento dele, vence o ego dele, ele vai diante dos seus irmãos. E o que ele faz, meus irmãos? Ele diz: eu sou o José, se aproxime. E quando se aproxima, ele diz: não tenho medo. Não tenho medo. E mais do que nunca, ele vai e os beija, os abraça e chora com eles. Não há, olha só, você fez aquilo comigo, hein? Agora eu quero que vocês me prometam que vai ser desse diferente. Ele não coloca um contrato, ele não coloca uma nova possibilidade de ver se eles se arrependeram. Porque perdão, quem está perdoando, não carece, não há necessidade de arrependimento do outro. Eu não preciso que o outro se arrependa para perdoá-lo. Quem pede perdão precisa se arrepender. Precisa entender que o arrependimento é um caminho. Mas quem perdoa não está nem aí se o outro se arrependeu ou não. Eu estou te liberando, eu estou livre disso. Eu te amo e está aqui o seu perdão. Eu não quero saber. Não, mas olha, eu fiz aquilo, eu não quero saber. Está em paz, fica em paz. Importa a nossa relação. Antes de nos arrependermos, quando nós ainda éramos pecadores, Jesus nos perdoou. Deus nos perdoou em Jesus. Deus não esperou que a humanidade caísse de joelhos para que Ele se entregasse e outorgasse perdão sobre nós. Deus se entregou por nós quando ainda éramos pecadores, quando ainda cuspíamos em sua cara, quando ainda o açoitávamos, quando ainda o colocávamos no madeiro. Deus nos perdoou em Cristo Jesus. E o que nos resta agora? Nos arrependermos, porque nós estamos aqui diante desse perdão, diante da graça do perdão. O que eu faço? Eu me entrego. É isso que os irmãos de José fizeram. O que eu vou fazer diante de um homem que perdoa o que a gente fez? Eu quis matar o meu irmão. Eu joguei-o no poço. Eu vendi como escravo o meu próprio irmão. E ele está dizendo que me perdoa. Ele beija a minha face. Ele chora e me abraça. Ele me traz para um lugar de honra. Ele deveria me açoitar, me prender, me jogar aos leões. Mas este homem está me perdoando. O que eu posso fazer se não me arrepender? Se não me jogar no chão com ele? Se não ver a graça de Deus transbordar na nossa relação? Se não tomar uma decisão de uma vez por todas de que eu preciso vencer também o meu ego e dizer para ele: meu irmão, me perdoa. Hoje é dia das mães. E o que eu mais vejo nas mães
É esse tipo de perdão que parece que quando chega para ela para pedir perdão, ela fala assim, meu filho, eu já te perdoei faz tempo. Mãe é assim, né? Vem aqui me dar um abraço. Mãe é assim. Essa epifania, essa revelação divina. A gente vai pedir perdão para a mamãe. Mamãe, me perdoa. Filho, esquece isso. Você está perdoado. Faz tempo. Vem aqui me dar um abraço. Eu fiz seu prato preferido. Não é assim? Mãe é assim. Mesmo brava com a gente, está cuidando da gente. Isso é mãe. Essa fagulha divina do amor divino por nós. Isso é Deus Pai. Filho amado, você já está perdoado. Né? A gente está se jogando no chão. Pai, pequei contra ti, contra os céus. Ele está dizendo, se levante, tome o meu anel, vista essas sandálias, venha para a sala. Venha ver a festa que eu vou preparar para você. Matem um novilho gordo. Esse meu filho estava perdido e se encontrou. É festa. E você constrangido com o perdão, você só faz o quê? Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo. Eu me arrependo porque eu tinha toda esta graça, esse amor diante de mim, sem merecer, sem ter mérito algum. E abandonei. Não há justificativas, não há vírgula. E diz lá no versículo 15, em seguida beijou todos os seus irmãos, chorou com eles, e só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Que maravilhosa mesa de graça foi estabelecida ali. Irmãos se juntando novamente, se perdoando, chorando juntos, diante de Deus. Lição número 3, que eu aprendo com perdão, a gente precisa confessar. A gente precisa confessar. E essa lição é principalmente quando a gente peca, quando a gente falha feio com os nossos irmãos, com os nossos familiares. A gente precisa falar. Confessar no sentido de que, eu já o perdoei. Ele está perdoado no meu coração, mas você já falou? Você já expôs isso para ele, para ela? Não, eu não falei, mas está perdoado. É necessário falar. É necessário dizer, é necessário fechar os ciclos, olhar nos olhos e dizer, eu te perdoo, você está perdoado. Eu lembro-me de Jesus, após Pedro ter negado ele 3 vezes, e Pedro ter ido embora para o mar da Galileia de novo, voltado a pescar, Jesus faz questão de encontrar com Pedro. Quando ele encontra os discípulos no quarto do medo, ele diz assim, olha, meus irmãos, meus discípulos, se preparem, eu vou encontrar com todos os discípulos e Pedro. Jesus faz questão de dizer o nome de Pedro, porque Jesus queria se encontrar com Pedro, porque Jesus precisava dizer para Pedro que ele estava perdoado, que não era sobre o quanto ele amava a Deus, mas o quanto Jesus o ama, o quanto Jesus é capaz de fazer novas todas as coisas, que ele precisava ser restaurado. Pedro já havia pedido perdão, Pedro já havia chorado, angustiado diante da sua covardia, de negar a Cristo 3 vezes. Ele tinha dito para o mestre que ele morreria por ele, e agora ele estava negando. E ele foi lá e chorou, e depois saiu de Jerusalém e foi para Galileia. De Jerusalém para Galileia são 153 quilômetros de distância, a pé. Imagina essa caminhada de Pedro, com culpa no seu coração, falando com Deus, pedindo perdão de todas as formas. Ora, você acha que Deus já não havia perdoado? Por que Jesus foi até ele, fez questão de ir até ele? Porque é necessário externalizar e fechar os ciclos para que as relações sejam completas. Eu preciso ir lá para fechar esse ciclo, para romper, acabar com essa maldade, para finalizar esse ódio, para que a bondade do perdão, a bondade da graça do perdão inunde essa relação. Mesmo que eu não vá continuar a andar com essa pessoa, eu preciso dizer para ela que está feito, acabou, não há mágoa, foram feitas novas as coisas. Eu preciso dizer para ela
me perdoa, mesmo que aquilo tenha ido para debaixo do tapete, tenha sido colocado numa gaveta esquecida, nós somos mestres nisso, temos discussões em casa, aquele arranca-rabo, aquele vai cada um para um lado, aquele espalha-brasa que ninguém fala com ninguém, fica mais ou menos um dia aquele silêncio, talvez uma semana, daqui a pouco passa o tempo, as pessoas esquecem, passou, não passou, não passou. Não durma, pois, sobre a sua amargura, para que não se faça raiz em seu coração. É necessário sentar e conversar. Espere a poeira baixar, espere passar, mas vá corajosamente e converse. Vá restaurar aquela relação. Vá conversar com seu filho, com seu marido, com sua mãe, com seu pai. Vá resolver aquilo com seu irmão, com a sua irmã. Não tenha medo, porque onde há amor, este amor lança fora todo medo. Número 4, lição número 4. É preciso assumir responsabilidades. Pare de terceirizar aquilo que é sua responsabilidade. Eu estou esperando em Deus. Deus está revelando aqui para mim uma hora e vai dar tudo. Não existe um passo pré o perdão. Se acontecer alguma coisa, existe o perdão. Que é esse processo de vitória sobre o ego. E aí você dá o passo do perdão na direção do outro. Mas e se ele não aceitar o meu perdão? Não é sobre o outro. É sobre você se livrar daquilo. Daquela maldade que está no seu coração. Não é se livrar do outro. É se livrar do mal que foi te feito. É se livrar do mal que você fez. É a resolução, é a redenção de um caminho errado, de um caminho mau, de um caminho de morte. Para ser saudável, a gente precisa extirpar isso. Não é sobre o que o outro pensa. Não é sobre o que o outro vai fazer. Não é depender do outro. Quando ele vier falar comigo, eu falo com ele. Não está resolvido para você. Então tome mais tempo. Pense mais sobre isso. Não terceirize. Assuma responsabilidades. José não esperou seus irmãos tomar a iniciativa do discurso. José não se revelou, olha, eu sou José. Eu vou conversar com vocês quando vocês quiserem falar alguma coisa para mim, que eu acho que vocês estão me devendo algumas explicações. Você não vê José fazendo isso? José rasga o coração. Ele já tinha passado pelo processo. Ele já tinha entendido. Ele rasga seu coração. Ele toma a frente, ele assume a responsabilidade. Eu estou aqui. O mal que vocês fizeram a mim, não se aflijam. Deus transformou em bem. Vocês não precisam fazer nada. Vocês estão aí pensando que como vão me recompensar? Eu não preciso disso. Tudo que eu tenho, tudo que eu precisava, eu já tenho. Deus já me deu. Eu já entendi. Vocês estão perdoados. Não tenham medo. Lição número 5. E última lição. Fé no Deus que faz nova todas as coisas. Para pedir perdão e para ser perdoado, para perdoar, é preciso crer nos novos caminhos. Porque se a gente crê que Jesus ressuscitou, a gente crê que é possível recomeçar. A gente crê que não existe nada que possa destruir tão profundamente uma relação que Cristo não possa reconstruir. Não existe nenhuma ferida tão profunda que não possa ser curada pelo Cristo que ressurgiu. Não existe. Toda relação está em xeque quando Jesus ressuscita e diz para nós: é possível recomeçar. É por isso que o perdão é essa mensagem poderosa.
que mantém vivo as nossas relações de amor e de afeto. Porque não tem nada que possa vencê-la. Jesus foi para a cruz, enfrentou a morte, o inimigo último, e a morte foi vencida pelo perdão divino que fez Jesus ressuscitar. Se Jesus ressuscitou, este perdão é poderoso para fazer isso na vida e nas relações que estão mortas. Sua relação morreu. Esse ele para mim morreu, ela para mim morreu. É possível ressuscitar. Porque o perdão que é oferecido é um perdão de ressurreição. Ressurreição. Pedro achava que seu ministério tinha acabado. José nunca imaginou que ia encontrar seus irmãos novamente. E talvez seus irmãos, diante de José, revelado, pensou, acabou, vamos morrer. Mas o perdão é capaz de fazer nova todas as coisas. As segundas chances que Deus nos dá, é a segunda chance que daremos na nossa caminhada com perdão. E o mais importante de toda essa lição, quando eu vejo José dentro da sua casa, perdoando seus irmãos dessa forma, dessa maneira como lemos aqui, beijando seus irmãos, chorando com eles, eu não posso deixar de lembrar o que aconteceu na casa de José, antes, quando ele era criança. Porque se nós entendemos e aprendemos que na nossa casa é um lugar onde a gente vive o perdão, e se é uma família que vive tão profundamente isso, nossos filhos serão afetados por isso, a ponto de reproduzir essa vida por gerações e gerações. Isso acontece com José. José estava diante da situação passada. Quem lembra de Jacó, pai de José, e seu irmão Esaú? Gênesis 33:10 diz assim, prestem bastante atenção. Mas Esaú, irmão de Jacó, pai de José, correu ao encontro de Jacó, abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças, e perguntou, quem são estes, Jacó? Jacó respondeu, são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram diante de Esaú. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último José e Raquel, sua mãe, também se curvaram. Esaú perguntou, o que você pretende com todos esses rebanhos, Jacó, que você trouxe aqui para minha terra? Ser bem recebido por ti, meu irmão. Respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú, eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu e disse, não, senhor. Se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Ver a tua face é como contemplar a face de Deus. José testemunhou seu tio e seu pai que brigavam e só brigavam, se reconciliarem de uma maneira tão profunda, tão preciosa. Isso marcou a vida de José. Mas Jacó havia sido marcado. Porque antes disso aqui acontecer, Jacó, antes de tomar essa iniciativa de levar rebanhos para presentear seu irmão, ele tinha entendido que era necessário reatar com ele. E por que ele entendeu isso? Porque houve uma luta com seu ego. E nessa luta, teve um auxiliador. Ele lutou com Deus. Ele lutou com o anjo do Senhor. E nessa luta, Jacó certamente a perdeu. Porque ele foi marcado. E Jacó se deixou ser vencido. E a gente fala, ele foi marcado, né? Ele ficou manco, né? Jacó foi marcado pelo perdão. Por quê? Porque quando a gente deixa o ódio do outro, ou o ódio da situação tomar conta do nosso coração,
a gente vive de vingança, que é o oposto de perdão. Mas quando a gente cessa o outro, o ódio, a maldade, a gente cessa o ódio, a maldade, e a gente deixa ser marcado por Deus. Na tua luta contra o teu ego, deixe Deus marcar você com o perdão. Quando você estiver lutando contra a si mesmo para perdoar ou pedir perdão, deixe que Deus marque você com o perdão dele. Lembre-se do que ele fez por mim e por você. Lembre-se do perdão que você recebeu. Não tem como lutar com Deus e se deixar ser vencido sem ser marcado por ele. E essa marca sempre será o perdão. Um caminho de volta para casa. Jacó voltava para casa. Jacó falava, é necessário reatar. Minha família precisa ver. Há um encontro de dois irmãos que brigaram a vida inteira. E os dois chegam ali quebrantados. Jacó se entrega, eu estou marcado. Lutei com Deus para vencer meu ego. E Deus me venceu e me marcou com o seu perdão. E eu estou aqui, meu irmão, para te pedir perdão, para entregar essas coisas. Porque ver você novamente é como ver Deus. Esaú fala, meu irmão, vem cá, deixa eu te dar um beijo. Deixa eu te abraçar, nada disso é necessário, você está perdoado. Deixe-me ver estes meus sobrinhos, deixe-me ver sua família. Vamos voltar a casa. Vamos voltar para casa. Este encontro maravilhoso ecoa na vida de José ao ponto de quando ele encontra seus irmãos, ele é marcado novamente por Deus. E ele volta a falar o nome que recebeu de seu pai, porque ele estava há muito tempo no Egito, tinha recebido o nome dos egípcios, tinha perdido sua identidade, vivia em crise, num país idólatra, quando de repente se reconhece e fala, eu sei quem eu sou, Deus agora me marcou com o seu perdão, eu sou José, e eu estou aqui, meus irmãos, eu sou José, e eu amo vocês, não tenham medo, vocês estão perdoados. E ele beija os irmãos e chora. Uma casa marcada pelo perdão de Deus é uma casa que ecoa vida plena por onde passa, por gerações que se passem. Eu vou lembrar que os meus pais foram marcados pelo perdão de Deus. Eu vou lembrar que este perdão permeou a minha vida, as relações de amor e de afeto da minha casa. E eu vou carregar para sempre. E sempre que eu for lutar contra o meu ego, eu serei marcado pelo perdão de Deus. E eu iria direto resolver esse ódio e cessá-lo. E cessá-lo. Para que essa maldade não encontre em mim um malvado. E eu possa vencer o mal com o bem. E eu posso dizer, hoje chegou salvação nessa casa, porque hoje o perdão de Deus restabeleceu mais uma casa, tirou da morte para a vida. Eu quero ser esta família viva, que tem lutas, conflitos, mas que sabe que é necessário lutar contra o ego todos os dias. E sabe que existe um Deus que está dizendo para a gente, vamos, Rodrigo, e a gente luta com esse Deus, porque esse Deus está querendo nos mostrar um caminho, a gente não quer, e a gente se deixa ser vencido, e quando se deixa ser vencido por Deus, a gente é marcado, e quando a gente é marcado, a gente perdoa e é perdoado. Porque mais importa as relações de amor e de afeto do que a razão que achamos e detemos no nosso coração. Eu e você fomos perdoados. E somos, por Deus, filhos amados em Jesus Cristo. Quais são as lições que eu tiro disso, dessa marca que Deus me fez? Eu preciso sofrer, sim, para vencer o meu ego, porque eu quero que o perdão encontre meu coração. Ensina-me, Senhor, a perdoar como o Senhor tem nos perdoado. É a oração que Jesus faz.
Eu preciso aprender a parar de me justificar, a dizer que tudo aquilo que foi dito já está dito e que o perdão já fala por si muitas coisas. Preciso aprender a confessar, a abrir o jogo, a tocar as feridas, a falar, a ir restaurar, a mexer naquilo que ninguém quer mexer. Eu preciso assumir responsabilidades, porque eu não posso mais terceirizar. E eu preciso ter fé que Deus fará nova todas as coisas, porque Ele ressuscitou. O seu perdão é vivo e faz das relações de amor e de afeto vivas, vivas. Para a glória de Deus, sempre. Pai de amor, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, mas principalmente pelo Teu perdão. Guia-nos nesse caminho de luta contra nós mesmos, contra o nosso orgulho, para que haja em nós só esta marca divina, preciosa do Teu perdão. Nos ensina a perdoar, nos ensina a pedir perdão, nos ensina, Senhor, a graça e a misericórdia que recebemos das Tuas mãos para com nossos irmãos e irmãs, para com nossos familiares, para com a nossa casa, para que gerações após gerações sejam abençoadas pelas segundas chances que chegaram até nós, graças à Sua vitória sobre a morte. Que assim seja para a Sua glória, no nome de Jesus. Amém.